Seguinte, primeiro queria começar esse episódio agradecendo todo mundo que me mandou parabéns, mensagens maravilhosas, recebi vídeo maravilhoso. Eu achei que você começou o episódio me agradecendo pela minha existência, assim, não por mensagem. Devauro, você é um presente que a vida me deu, não é só presente de aniversário, é presente da vida, sabe? Que a vida fala assim, ai, querida, você tá precisando, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Então, assim, É, foi muito bom. Esse lance de fazer 40 anos foi legal. Tem sido legal. A idade tá pesando um pouco, né? Porque eu fiquei um pouco cansada nessa semana de férias e de aniversário. Sim, fiquei. Pra não dizer exausta, né? Mas é isso. Ouvinte, Uma... você que está... Perdão de interromper, Cintia, mas ouvinte, você que não está vendo isso no YouTube, não está vendo essa carinha de 25 anos de Cintia e ouviu pela primeira vez a idade dela, não lembro se a gente já falou sua idade, mas 40 anos, vá no YouTube agora, pause, vá no YouTube e olhe esta carinha, corajosamente lá, 25 anos e tem 40 anos. O espírito tem 80 dessa pessoa maravilhosa, assim, de evolução. É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, que o meu amigo falou, olha, Cintia, não é... eu falei, porque a idade tá chegando. Ele falou, ó, tem velhinha aí de 80 que tá vivendo uma vida pleníssima, viajando, saracoteando pra lá e pra cá. Isso daí é sua alma, que é uma alma, sabe, cansada. Eu falei, é verdade. Então é isso que eu queria, foi muito boa essa semana, adorei. E bora começar o nosso tema? Bora. Mas antes de começar o nosso tema, eu queria... Você falou ali, recebeu o vídeo. Eu queria dar essa dica para o ser humano que nos ouve. Ser humano maravilhoso, né? Se você nos ouve, você já sabe que você é gostoso. E a dica é mensagens de aniversário. Há uns anos atrás eu recebi um vídeo de mensagem de aniversário. E foi tão bom receber um vídeo de pessoas que não dão perto, assim, né? Ao invés de receber um áudio, aquele GIF copy and paste que a sua família inteira usa, manda um vídeo para quem realmente importa, sabe? É uma delícia receber um vídeo assim, porque você salva aquilo para sempre. Eu tenho o vídeo salvo, ninguém nunca mais, viu? Te mandando aqui, Cíntia. Ninguém nunca mais me mandou vídeo. Cíntia me ligou no meu último aniversário e eu gravei a nossa ligação, que eu não te falei, Cíntia, mas eu estou gravando sem seu consentimento. Eu sabia que eu ia querer voltar, né, na gravação, porque o vídeo é muito bom. E você põe ali a câmera, se ficar errado você grava de novo e tudo mais. É muito bom receber um vídeo de aniversário, assim, mensagem de vídeo. É isso, ouvinte, essa é a dica, bora para o tema. Bom, bora pro tema. Para começar o tema, eu queria fazer uma visualização com vocês, nossos ouvintes aqui com o Demal. Então eu queria que você imaginasse o seguinte. Pensa que numa segunda-feira você acordou naquele dia chuvoso, sabe? Meio cinza, esquisito, você já acordou meio atrasado. Aí você chegou na sua cozinha, a pia tá cheia de louça do domingo, que você, enfim, desencanou da cozinha no final de semana, tal. Aí você faz aquele café meio correndo, prepara um pão ali de qualquer jeito, come encostado na pia mesmo, enfim, né? Já preocupado com as coisas do trabalho que você vai ter que fazer e tal. E aí você abre o seu celular. E no Instagram, talvez o primeiro videozinho assim que aparece é de uma pessoa acordando num quarto claro, uma cama, sabe, edredom branco. Aí ela arruma a cama, toda bonitinha ali, vai pra cozinha. Ela prepara só um cafezinho, um pão, uma bananinha cortada, mas ela coloca num prato de cerâmica bonito, uma xícara maravilhosa. Ela põe à mesa, aquele vídeo de cima, assim, você vê lá o pratinho com o pãozinho, bananinha cortada, um pouquinho de canela por cima, só pra dar o toque, né, e tal. E aí, quando ela senta pra tomar café, a mesa de café da manhã dela tá num lugar estratégico, que bate um solzinho, né? E a pessoa, normalmente mulher, ela tá com um coque na cabeça que parece milimetricamente feito, né? Cada fiozinho solto ali, com aquele solzinho, aquela pele maravilhosa, tomando o cafezinho dela. E aí depois ela vai meditar. Aí você vê o vídeo takezinho ali dela sentadinha no solzinho, meditando. Quando ela senta na mesa pra trabalhar, uma mesa, sabe, arrumada, cheia de post-it colorido, bonita, ela abre um caderno lá com uma letra linda. Tudo que ela tem que fazer no dia já está anotadinho e tal, assim. E aí, o que começa a acontecer? Quantas vezes a gente já não viu um vídeo desse, ou parecido com esse, ou igual a esse, ou de vários jeitos desse, né? E aí a gente vai criando uma certa ideia
do que é ser produtivo, do que é ter uma manhã legal, de como tem que ser essa manhã, essa meditação, o café da manhã, tudo. E aí a gente cria o que tem sido chamado hoje de estética da produtividade. E o quanto isso pode fazer mal pra gente e atrapalhar o nosso processo de autoconhecimento, autocuidado, de tudo isso. Então, o nosso tema de hoje vai permear e passar aí por essa ideia dessa estética da produtividade. Bom dia, eu sou Cíntia Cruz e estou aqui com Demauro. Bom dia. Agora eu quis esse café da manhã que você descreveu, se você trate de me arrumar ele. Inclusive porque Demaurinho hoje acordou o quê? Dentro do Corajosamente, até porque já perdeu a hora, já chegou aqui, não sabia nem onde estava. É isso que você vai dizer, Cintia. É isso. Ó, estou aqui com meu olho acidentado, com uma conjuntivite que vem da sobrancelha, então não acho que é conjuntivite. Mas sabe aquele dia que você dormiu muito, você acorda atrasado? Apesar de eu gravar esse podcast maravilhoso na minha residência, eu estava atrasado. Cíntia Cruz estava me cobrando. Sabe que você acorda com disparado o coração assim, que dá uma agonia? É isso. Cíntia, eu me arrumei em 5 minutos. Em 5 minutos você estava sentado aqui, pronto para os nossos ouvintes. Me arrumei, gente, me arrumei. Talvez trocou a camiseta. Talvez. Foi o que eu fiz, O pijama e a roupa do dia a dia é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, ele talvez trocou a camiseta, deu uma levantadinha no cabelo, ou não. Depois Sabe por quê? Porque eu guardei a minha vida inteira por esse tema, Cíntia. Porque a minha produtividade não está ligada ao meu pijama ou à minha roupa. É isso. Tome isso aqui, Cíntia. Tome isso. Nossa. Ai, meu Deus. Tem um tempo que já tem alguns anos que eu uso um caderno, que eu faço bullet journal, né? Que é um tipo de anotação que você faz e tal. Eu acho que uns 8 anos já, uns 7, 8 anos. Não faz tudo isso não. Faz um pouco menos. E aí, o que acontece? Toda vez que eu pesquiso algum vídeo, alguma coisa, ou pesquisava porque eu sempre sugiro para os pacientes e tal, para os clientes de coach, sempre vem vídeo, nossa, com lettering, nossa, um negócio super elaborado e tal. E isso afasta as pessoas da metodologia do bullet journal. Porque toda vez que ela pesquisa, vem um caderno assim, meu Deus, cada página é uma explosão de criatividade, cores e marca-texto e adesivos, não sei o que. E aí, depois de muito tempo, eu achei um vídeo esqueci o nome dela, depois eu cito aqui, mas é da Vida Organizada lá, a menina da Vida Organizada, que fez um vídeo falando, gente, claro que você pode fazer do jeito bonito, instagramável, não sei o quê, mas esse é o jeito certo de fazer, assim, certo, não, né? Esse é o jeito simples de fazer e tal. E aí, não é só no bullet journal que isso acontece, né? Que você vai abrir um vídeo e tem um negócio todo instagramável, bonito, estético e não sei o quê, e você fala, meu Deus, nossa, não vai dar, né? Então, a gente vê tantas imagens do que é uma manhã produtiva, saudável e perfeita, que qualquer coisa na nossa manhã que não tá ali alinhada com aquilo, a gente já... Não, tô fazendo errado, né? Você vê tantos vídeos das pessoas meditando em lugares bonitos, claros, com natureza, com almofadinhas perfeitas, com não sei o quê, com o cachorro lindo do lado, que quando você vai meditar de qualquer jeito no canto da sua sala que tá uma bagunça, parece algo na sua cabeça ficaria apitando que você tá fazendo errado. E aí você vai se afastando cada vez mais das práticas que são importantes para a tua vida, para reduzir sua ansiedade, para organizar a sua rotina e tal. Então, a gente já falou, né, sobre como chama o nosso episódio. A gente tem um episódio sobre produtividade, né? Tem, que a gente até brincou que esse aqui é meio que uma parte 2, apesar de ser outra coisa, mas a gente tem um de criatividade, que eu anotei aqui para colocar na descrição, que é um pouco com esse pé. Eu não lembro qual é o outro, tipo, você está fazendo produtividade errado? Não é. Mas é algo, vai estar na descrição, porque eu não lembro. Mas ele não seria uma parte 1, mas é muito relacionado com o que a gente está dizendo aqui. Eu acho muito legal, naquele episódio a gente fala que a gente dá o exemplo do podcast, né? Porque
Eu fui muito isso, eu lembro na terapia de falar, eu vou começar a gravar um podcast, eu preciso primeiro comprar um microfone. Tipo, não, você não precisa de um microfone para comprar, você não precisa de ferramentas para fazer ações. Então, você vai ser mais produtivo comprando um caderninho, por exemplo. Tem milhões de formas da gente ser produtivo, né? Até você tava falando e eu lembrei que eu tenho esse caderninho aqui, que eu peguei ele ontem à noite e eu coloquei na mesa de novo, porque eu quero voltar a usar ele. Faz tempo que eu não uso. E eu me lembrei enquanto você falava, como eu acho muito legal isso esse pré-preparar, que eu uso diferentes softwares para me ajudar nessa coisa de me organizar e coisas que eu tenho para fazer. Só que eu reparei, com você falando, que eu mudo. Por exemplo, eu não posso usar o mesmo desodorante por muito tempo, porque o meu corpo se adapta e aí ele não faz mais efeito. Então, a cada 6 meses, 1 ano, eu tenho que trocar de desodorante. E eu acho que a minha produtividade é da mesma maneira, assim, eu uso um programa para começar a me organizar, um método, né? Vou colocar como método. Esse caderninho é um deles. E aí eu começo a me perder nessa minha organização. Aí eu tenho que pegar um outro lugar, reler ali, reorganizar e mudar para esse lugar. Aí ele funciona por um período e aí depois eu mudo para outro lugar. E aí eu vou isso. Aquele to-do list eu adoro, mas só dura alguns meses. Depois eu tenho que parar e tenho que fazer uma outra coisa. Porque as coisas vão acontecendo muito rápido e eu vou migrando a produtividade de um lugar para o outro. Mas eu acho que é muito pior ainda o que você disse no começo do episódio sobre ter preparativos, porque eu sinto que eu ainda tenho isso que acontece comigo às vezes e eu não tinha reparado, que é você se pré-planejar, algo precisa acontecer para que você seja produtivo lá depois do outro lado, que imagina, você tem que acordar com um café da manhã bom ou com uma iluminação, por exemplo, tá chovendo agora onde eu tô, não tem luz, tipo, meia-noite. E aí por isso eu não vou ser produtivo, porque tá assim, sabe? Por causa dessa iluminação. E eu sei que às vezes acontece comigo, de eu pensar como vai ser algo antes de eu fazer tal coisa, e aquilo não acontece e afeta um pouco o meu humor para depois fazer as outras coisas. E como isso é uma porcaria, né? Porque as coisas não estão entrelaçadas. A não ser quando você tá meio triste e tudo mais, mas a gente se faz triste porque o que a gente imaginou antes não aconteceu daquela maneira, e aí por isso você não vai fazer tal coisa. E eu vejo também que já é uma parte da gente meio que dar uma roubada, né? Porque o nosso cérebro dá uma roubada, né? O nosso cérebro quer fazer o quê? Quer ficar dormindo gostoso num sofá, numa cama, com um livro, com um cafezinho. E a gente tem esse negócio, um chazinho pra... Se você não gosta de café, precisamos falar com você que você não gosta de café. Mas tudo bem, não vou te julgar. E como essa parte, né, não é só isso, né, da preguiça e tudo mais, mas como é uma autossabotagem que a gente cria ali também, e a gente já tem 2 episódios sobre redes sociais, e de novo aqui, mais um episódio de como a gente tem esse impacto, porque é algo que está no nosso dia a dia e ele impacta muito a nossa vida. Não é só sobre o tempo que a gente gasta no celular, que a gente já falou em outro episódio, mas esse aqui como que a imagem não real de algo que a gente vê fora, que a gente vê essa organização, impacta a gente. Eu tenho uma amiga que ela tem um quadro branco na parede dela e ela é a pessoa que ela acorda de manhã, ela vai nesse quadro branco, ela organiza, o dia dela já está organizado, né? A semana toda. Aí ela vê as coisas, ela muda aqui e ali, aí ela funciona. Ela é a única pessoa que eu conheço que funciona desse jeito. Eu acho bonito e acho também uma prisão, mas funciona para ela faz terapia, ela está consciente daquilo. E ela funciona, essa organização dela é isso, ela só vai ali e depois ela checa de novo durante o dia. Ela me mostra assim com um orgulho de tipo, eu tenho a semana inteira planejada no que fazer e tenho buracos de planejamento para eu não fazer nada que seja planejado. Até o momento de não fazer nada está planejado ali. Para ela aquilo é magnífico, para mim eu me sinto preso de ter que estar daquele jeito, sabe? E eu sei, eu vou até conversar com ela depois sobre como a rede social afeta ela nesse planejamento, se ela tem esses impactos de coisas que acontecem no mundo que afeta essa organização dela, que se você olhar já é perfeita dentro de uma... Ela tem uma lista do que fazer por uma semana, sabe? Só uma observação, o exemplo que o Bruno deu, eu sou uma pessoa que eu adoro café. Eu não estava te atacando, assim. Eu conheço 2 pessoas que não gostam, o Caio e a Cíntia, a minha personal. Enfim, a Cíntia não é que ela não gosta, ela não pode tomar.
Cafeína deixa ela muito... Ela já é uma pessoa elétrica, o café piora. Então, Mas gosto a muito de índole fazer dessas chazinho. pessoas nós já conhecemos, né? Então faz sentido. Quando a gente pensa assim nas imagens do inconsciente, como antigamente a gente coletava essas imagens do inconsciente, né? Elas estavam muito ligadas aos quadros que a gente via. Então, sabe, quando você pensa Santa Ceia, pum, vem uma imagem na sua cabeça, que é a imagem que você vê desde que você nasceu na sala de jantar da sua avó, no restaurante do bairro, no sei o que e tal. Mesmo se você não é católico, a imagem da Santa Ceia, ela, para quem é brasileiro, né, que tem essa cultura, né, de base católica e tal, é uma imagem do seu inconsciente, né? Quando você, sei lá, as nossas referências, assim, elas sempre estavam ligadas muito aos quadros e tal. Com a internet, isso fica muito mais vivo, porque não é mais foto só. É vídeo, só que é um vídeo produzido, é um vídeo pensado, é um vídeo que parece ser natural, né? Nossa, estou acompanhando a manhã da fulaninha. Mas você não tá acompanhando a manhã da fulaninha, porque a fulaninha, para fazer aquele vídeo, ela acordou não sei quanto mais cedo, aí ela fez a maquiagem, ela arrumou o cabelo, aí ela organizou a casa para aquilo. Você nem sabe se é de manhã, porque ela pode ter gravado o vídeo no meio-dia, que a casa dela tá mais clara, ela pode ter feito aquele vídeo em 7 dias diferentes, cada dia uma coisa. Foi tudo pensado para aquele vídeo, né? Só que é louco, porque quando você assiste um filme, você entende que aquilo foi produzido, né? Você sabe que você não tá acompanhando em tempo real o cara na praia, sei lá, a perseguição na estrada dos carros e tudo. Mas quando você vê um vídeo na internet, você esquece completamente que aquilo foi produzido também, foi editado, foi... Parece que essa parte some, né? Nossa, eu realmente estou vendo aqui a manhã da fulana. Se você pensar num ponto, essa pessoa não trabalha das 9 às 6, né? O trabalho dela geralmente é ficar produzindo conteúdo. E agora imagina se você, no seu trabalho fosse você ficar produzindo coisas para você tirar a foto. O quão seria se você tiver 9 horas por dia para você fazer isso. E até mais, né? Que geralmente quando você trabalha com conteúdo, você trabalha o dia todo. Não que você está o dia todo trabalhando, mas a qualquer momento você pode produzir algo e tal. E você tem isso também, né? Você tem um planejamento, você... Esse vídeo de café da manhã, às vezes vira 5 vídeos, né? Porque aí você só troca de roupa, troca a mesa e você produz 5 vídeos diferentes no mesmo momento ali que você preparou aquilo. E como ele é planejado, né? E é horrível da gente pensar isso assim. O que você falou agora faz muito sentido porque os programas de TV são todos planejados também, né? Eles são planejados, apesar de ser ao vivo e tudo mais, eles são planejados. Roteirizados, né? Roteirizados. Mas a gente não lembra que o Instagram também é, que a rede social também é, né? Porque a gente tá tão... A gente tem essa imagem, que é o mesmo da propaganda, né? A propaganda não era má no passado. Hoje a gente vê a propaganda como algo ruim. E o Instagram, a rede social, a gente não viu isso ainda, né? Esse roteiro a gente não viu ainda como má, como afeta a gente. A gente fica tão perdido que a gente não tem esse conhecimento básico coletivo, por assim dizer, né? De uma forma mais simples. Que a gente sabe, por exemplo, que eu estou com essa chuva com trovões, não vai andar na chuva com trovões que você vai tomar um trovão. É um conhecimento básico coletivo que a gente tem. Vai Mas tomar um raio. rede social não. Vai tomar um raio. Não, o trovão já estou tomando. Isso, eu dei exemplo do café da manhã, mas tem o exemplo da academia, né? Da roupa, do conjuntinho nude de legging e top, o tênis lindo, não sei o quê, a faixinha do cabelo, a garrafinha. Enfim, tem muita coisa, né? Assim, os vídeos de estudo, que a pessoa tá estudando, aí com um monte de marca-texto, com não sei o quê, com o livro todo marcadinho, com post-itzinhos coloridos e tal. Então, assim, a gente vai criando vai guardando nos nossos processos mentais essas imagens, e aí a gente fica buscando, correndo atrás disso. Se a gente não alcança isso dessa maneira, não tá bom. Parece que a gente não fez direito. E aí,
quem consegue, uma pessoa que trabalha das 9 às 6, presencialmente, vamos pegar essa pessoa, né, que é a grande maioria do Brasil. Filho, para você estar às 9 no seu trabalho, se você mora em São Paulo, por exemplo, dependendo de onde você mora, você vai acordar às 5 ou 6 horas da manhã, não tem nem sol esse horário, tá escuro, né? Você, para, sei lá, poder descansar um pouco mais, você vai acordar 10, 20 minutos antes de sair de casa, vai, sei lá, se tomar um café em casa correndo, vai ser correndo, né? Vai se arrumar correndo, não vai ter tempo de cafezinho, de não sei o quê, de solzinho na cara, de lá. Vai pegar seu transporte público, talvez vai comer um pão de queijo lá, 8h45, quando você estiver chegando no trabalho, porque você passa no caminho e compra da tiazinha do café. E é isso, sabe? E aí, à noite, antes de dormir, você vai ficar, poxa, preciso ser mais produtivo de manhã. Minha manhã não tá legal. Preciso me organizar melhor. Preciso não sei o que lá. Tem que começar a meditar. Com aquela estética do Instagram, né? Às vezes, só o fato de você acordar 10 minutos antes e poder comer com calma, às 6 horas da manhã, já vai ser suficiente, já vai te deixar melhor de manhã. Mas você tá ali, né? A tua cabeça tá buscando uma outra coisa que vai ser inalcançável para sua realidade, né? Porque você tem aquela ideia fantasiosa que você viu ali na rede social, no TikTok ou no Instagram. Inclusive, tô com a minha canequinha do Instagram aqui. Poser, né? Falando mal. Falando mal. Aquelas, né? Tira com solzinho na cara, né? Tomando café da manhã. E com a marquinha sexy de batom ali, né, Cintia? É isso que você tá fazendo com os ouvintes na frente. Aqui. Eu vou tirar uma foto e vou postar depois falando do nosso episódio. Vou até registrar esse momento, já que a gente tá falando de... Você ouvinte aí presenciando o momento da falsidade que o Instagram gera. Não que somos pessoas falsas, talvez um pouco, mas que o Instagram gera. E eu acho que essa parte da meditação é a maior mentira que a gente tem, né? A gente tem um dos nossos primeiros episódios que a gente gravou sobre meditação, também vai estar linkado aqui. E ali eu lembro da minha cabeça explodindo num momento que eu entendi que a meditação... Sempre eu quis fazer meditação e meu cérebro não desligava nunca. Porque eu achava que eu ia entrar numa zona... dormir, né? Que se o cérebro desligar, você tá dormindo. É isso que tá acontecendo. E aí eu lembro de ter descoberto isso e o Renato falando sobre isso também, de... Não, o seu cérebro não para nunca. E a meditação é justamente como você existe tentando relaxar e meditar e se concentrar com o seu cérebro que não desliga, que tem que pagar boleto, que tem que fazer o café da manhã que viu no Instagram e tudo isso. E como é maravilhoso ter essa realização de que, tipo, você já estava fazendo meditação certo antes, é que você achava que estava errado. E é muito bom essas realizações. E eu até falo dessa parte de como o meu cérebro funciona com organização, porque é isso, né? A gente vê no Instagram uma estética, a gente vê no Instagram e nas novelas também, né? Uma estética de como funciona um planejamento, ou como funciona um dia feliz, por assim dizer. Mas a gente é único, né? Eu adoro os meus pijamas. Como o Cintia tem inveja de mim, eu adoro os meus pijamas e gosto de usar eles na rua, sabe? Eu quero que as pessoas vejam os meus pijamas. E isso é como eu funciono. É a minha estética. A estética do estar relaxado. Estou tranquilo com o meu pijaminha na rua. E a gente é único nesse ponto. E o único é justamente você vai ter a sua própria estética de como planejar, de como se organizar, de como fazer tal coisa, né? E vai ser diferente, ela vai mutar. Ela vai ficar diferente. E às vezes você tem que jogar o negócio fora. Você se bagunçou tanto, você se perdeu tanto do jeito que você se organiza. E quando a gente recebe algum tipo de treinamento para ser produtivo ou para se organizar, a gente faz a escola, 300 mil anos de escola, pode fazer uma faculdade e você tem produtividade ali, você tem como se organizar, como fazer um checklist, o que fazer primeiro, como decidir. Eu vejo que uma das maiores dificuldades das pessoas no trabalho, na amizade, que é o que você decide o que fazer primeiro quando você está pensando assim, o que vem primeiro, o que vem depois, o que é urgente, o que é maior, o que é menor. A gente não é ensinado a fazer isso. A gente tem o trabalho
que um chefe vai te dizer tal coisa, aí outro chefe vai te dizer tal coisa. Mas quando você realmente olha para as pessoas, a maioria das pessoas é desorganizada. E como que a gente vai ensinar os outros, assim, essa produtividade, essa organização das coisas? É muito complicado aprender sobre isso. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim, e tive pouco impacto dessas checklists, sabe? De tipo, eu lembro que na minha cabeça eu tinha que fazer um livrinho desse, assim, maior, que eu tenho ele também, com marquinhas coloridas. Eu também tenho isso, mas não funcionou pra mim, porque o tempo que eu perco colocando as marquinhas aqui, pensando no que vai ser, pra mim já é um tempo perdido, e eu não quero perder esse tempo. Eu quero já produzir, mas essa estética vinha lá de quando eu era criança, já que vinha os fichários desse jeito, que vinha colorido, e as pessoas que eu conhecia, que eu achava mais organizadas, se organizavam desse jeito, por cores. O meu cérebro não funciona, eu preciso de uma página só da mesma cor, e aí eu faço X, e faço arco e quadrado, eu sei o que é cada coisa, né? É um código que funciona pra mim. Mas eu tive esse chefe que ele era das pessoas mais produtivas, assim, que eu conheci. E aí eu vi realmente como eu comecei a aprender a ser produtivo. Até uma dica de livro que eu tenho aqui foi um livro que ele indicou. E aí eu acho que esse livro sumariza, assim, tantas coisas importantes de como que você tem que entender o que é importante, o que te faz mover rápido, o que te faz mover devagar, o que te deixa feliz. Ele tem nomenclaturas, assim, sabe? Porque a gente não pode só fazer coisas que faz te mover rápido. A gente não pode... Por exemplo, a gente evita fazer coisas que faz você ir devagar, que geralmente ela dá muito trabalho, ela demora muito. Mas a gente tem que lembrar também de fazer coisas que deixam a gente feliz. E às vezes a gente tem que mudar essa ordem, pôr um pouco de felicidade, porque se você só é produtivo, você também não é só feliz. Eu sou muito feliz quando eu consigo planejar um dia e fazer tudo que eu preciso. Mas isso é basicamente inexistente. E é muito legal de pensar nisso, que é o mesmo do financeiro, né? A gente não foi ensinado a ter financeiro, a entender taxa de juros do cartão de crédito, entender como que funciona investimento, se você compensa mais você comprar um imóvel, ter aquele dinheiro investido. Tem um monte de canal no YouTube aí que fala que com R$ 1.000 você consegue investir, tipo... Não é assim que funciona, mas como é que você confronta essa ideia? Como é que seu senso crítico vem se você nunca foi ensinado dessa maneira, sabe? Você, de novo, né? Eu acho que o financeiro é, de novo, uma estética que te mostra, né? O cara que tem milhões de seguidores e fala que com R$ 1.000 por mês, se você ganha de salário, você consegue pagar suas contas e investir R$ 100, você é bombardeado com essa estética, com essa mensagem que é errada. E como é que você confronta aquilo? Como que seu cérebro entende? Se ele tem milhões de seguidores, ele sabe do que ele está falando. Eu acredito, né? Não significa que todo mundo saiba. Mas você tem esse bombardeamento. E aí você vai para esse mesmo lado do café da manhã, que é, puta, eu ganho 1.500, ganho 2.000 e não estou investindo R$ 100. E aí você se pune e aí você se sabota de milhões de maneiras por causa dessa estética do financeiro também, né? Dessa parte que também é do investidor que a gente nunca foi ensinado. Os nossos pais não sabiam como pagar boleto. Qual boleto, se você tem boletos atrasados, qual boleto que tem mais juros? Qual boleto tem menos juros? Como que você faz essa decisão? Ah, mas isso é pouca coisa, não importa. Sim, importa, porque é um juros maior, um juros menor. Quem nunca ganhou o primeiro cartão de crédito e gastou todo o dinheiro dele e depois viveu pagando juros e teve que refinanciar aquela dívida? Eu fui assim no primeiro cartão de crédito que eu tive. O banco adora que a gente não saiba nada. É, porque não entendia. E qual que foi o livro de produtividade que teu chefe te indicou, que você gostou? Tem só um probleminha, que ele é em inglês e eu não achei ele em português. Então, olha aí, vou causar uma estética de produtividade em você, que você tem que aprender inglês para você ser mais produtivo. Mas eu vou deixar aqui também, porque eu sei... Não, mas não, vou falar agora, que é Sooner, Safer and Happier. Que ele fala dos padrões mentais que a gente tem voltado ao business, né? Mas ele se aplica no nosso dia da vida. E se você é uma pessoa tão organizada assim, você pode jogar no tradutor, o AI tá aí para traduzir a gente. Mas eu vou procurar mais para ver se eu acho em português ou alguém em português que fez um review desse livro. Esse lance esse exemplo que você deu da sua amiga, né? Tem gente que fica muito mais confortável em gastar uma energia planejando a semana e preenchendo esses espaços, tipo, nossa, eu tenho que fazer tudo isso nessa semana, eu vou fazer isso na segunda, isso na terça de manhã,
Porque aí, durante a semana, ela só tem que seguir aquele script que ela já desenhou no domingo, e é isso. Tipo assim, só vou seguir, pronto, não tem que pensar e tal, né? Porque o que eu tenho visto, assim, produtividade é um tema que sempre permeia a terapia, né? De um jeito ou de outro, ela vem sempre e tal. Enfim, faz parte dos problemas do mundo atual. E essa coisa de, tá, sobrou um tempo livre, o que eu faço agora? Não sei, porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, no fim eu não sei qual, eu me perco aqui no celular e acabou. Então, ter esse backlog das coisas e não só a lista, né, o backlog, mas ter essa lista organizada por urgência mesmo, né, o que tem que ser feito agora, o que às vezes não tem a ver com urgência, mas tem a ver com prioridade mesmo, aquilo é importante para você, né? Muitas vezes ajuda a você já dar esse passo e não se perder, né? Mas a pessoa tem que entender o perfil. Você já entendeu o seu perfil. Se eu montar minha semana inteira, eu vou ficar me sentindo esquisito, não vai ser legal. Já tem gente que prefere e tal. Então, assim, você tem que se entender. E a gente só se entende na produtividade testando. E testar, é como o Bruno falou, não é testar, nossa, vou comprar o caderno maravilhoso, a almofadinha de meditação perfeita, não sei o quê. Testa com o que você tem na sua casa. Pega o caderninho velho que tá jogado na gaveta, experimenta por uma semana, escolhe um horário da meditação e senta lá, sei lá, na sala, na mesa, não importa. E faz a sua meditação. Mas apagar a estética é quase impossível, porque você vai ser bombardeado por ela todos os dias nas redes sociais e tal. Então, não é sobre apagar a estética, ela vai estar lá, né? Do mundo perfeito, do cafezinho da manhã, da meditaçãozinha, não sei o quê. Crie a sua própria. Entenda que aquilo é fictício, que aquilo foi feito, né? Que aquilo é fake. E comece a criar a sua, que é, tipo, meditar no meio do quarto bagunçado, sim, no escuro, não é meditar sentadinho no chão, com a perninha em lótus e tal. Sai um pouco dessa ideia. Mas, ó, queria dar dicas de produtividade, porque eu li aquele livro em inglês, então eu sei do que eu tô falando. Mas eu adoro que eu trabalho num ramo que é tecnologia, e a gente é obcecado com produtividade. Então eu adoro isso, porque a gente tá falando de AI que vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá. Se você pensar de produtividade, o governo é o pior exemplo de produtividade que tem na face da Terra. Se você acha que você é ruim se programando e se produzindo, o governo de praticamente todos os países do mundo é o pior. O processo que eles têm é lento, o jeito que eles fazem, são coisas que demoram anos. E não interessa que é uma coisa pequena, vai construir uma pracinha. Aquilo demora anos, que tem que planejar, tem que abrir o valor. Aí as empresas vêm e aplicam para aquele valor. Aí não está certo, aí tem que fazer de novo. É um pesadelo. Então, todo mundo, em sua maioria, não sabe planejar. Você tem mais coisa para falar, Cintia? Ou já podemos dar dicas reais de como Não, funciona? pode dar, pode. Beleza. Só queria entender o seu pensamento agora. Porque eu acho que o que eu mais vejo, principalmente com o Brasil, a gente adora falar que a gente está ocupado. E a gente já aplica que todo mundo está ocupado. Que para você ser produtivo, você tem que estar ocupado. E aí, a gente se esquece que produtividade não é sobre o seu tempo. A produtividade é sobre tarefas serem executadas. Então, por exemplo, você sabe que o seu e-mail tem um monte de automações nele que você pode fazer. Se você usa o Gmail, por exemplo, tem as labels. Eu não sei como é que Rótulo. chama. Sim, as etiquetas que você... Etiquetas, isso. Por exemplo, Cintia, nós temos o podcast. Então, temos coisas ali que a gente tem que pagar. Por exemplo, o Zoom que a gente usa tem que pagar. Quando o e-mail chega do Zoom, ele já está automatizado para colocar na categoria pagamentos e ser arquivado. Ele não fica nem na caixa principal, ele nem aparece, eu nem recebo uma notificação, ele já vai direto para ali. Porque é isso, existe uma automação no Gmail que faz isso. O que eu gosto de parar e assim perder o meu tempo é pensar, essa tarefa que eu faço, eu posso fazer ela de um jeito melhor e mais rápido? Ou de um jeito que é mais automatizado e tudo mais? Porque eu vejo muito que comecei um trabalho novo agora, né? E eu acho que a melhor fase de começar a trabalhar numa empresa nova é você entender como as pessoas têm manias de trabalhar de uma maneira, como eu também tenho, né? Não vou me excluir disso. Mas você olhando de fora, você percebe, tipo,
por que que você faz desse jeito, isso que você faz, sabe? Eu lembro de uma vez me contaram uma história sobre a pessoa estava cozinhando e aí ela corta o peixe na metade e bota o peixe na panela. E aí perguntaram pra ela, por que que você cozinha o peixe assim, que você corta na metade e põe na panela? Ah, porque a minha avó fazia assim. Aí você vai e pergunta pra avó e a avó fala, eu corto na metade porque ele não cabe na panela. Aí a panela que ela tinha era pequena e a gente continua fazendo até hoje, sabe? E esse é um dos melhores exemplos que a gente tem manias de executar tarefas e coisas assim porque alguém te disse que a tarefa é feita dessa maneira. Mas eu acho que é muito legal quando a gente consegue, como a gente não tem tempo pra nada, a gente geralmente não consegue parar e pensar assim, num dia o que eu faço? E isso faz parte do nosso trabalho, isso tinha que ser parte do nosso trabalho. E esse chefe que eu tive, que era muito, que eu falei que indicou o livro, ele fez isso com a gente também. E eu lembro de fazer isso comigo às vezes, que é eu paro, às vezes, depois de um tempo, nesse trabalho ainda não, né, porque é novo, mas depois de alguns meses eu quero parar e pensar assim, na minha semana, o que eu faço? Quais são as minhas tarefas? Por que eu faço ela dessa maneira? Essa é a única maneira que tem pra fazer? Ah, é a única maneira. Ah, não, eu poderia tentar tal coisa. E quando é nosso, a gente tem controle, né? Por exemplo, se eu tenho que trocar o planejamento do meu time, eu consigo trocar, mas numa escala o meu planejamento eu troco super fácil, porque é meu, eu tenho 100% de controle. O planejamento do meu time, eu dependo de outras pessoas no meu time. O planejamento da minha empresa, eu dependo de muito mais pessoas, de outros chefes que eu nem tenho contato com essas pessoas. Então você tem que encontrar uma pessoa que toma conta desse planejamento, conversar com ela e vem essa ramificação. Mas isso é muito mais trabalho, demora muito mais e tem pessoas que têm muito apego àquele tipo de processo e não vai querer mudar. Isso numa forma de empresa, né? Mas nossa vida pessoal isso aplica também. E você analisar isso é muito de você começar a entender como as coisas funcionam de maneiras melhores para você, sabe? Uma outra forma que eu tenho de parar e me organizar eu anoto tudo que eu preciso fazer. E eu tento anotar tudo no mesmo lugar, para que senão você tem muitos lugares da mesma coisa anotada, né? Então, o meu celular e o meu computador têm um notebook e eles são compartilhados. E esse eu abro no computador, anoto, quando eu abro no celular ele já sincronizou. Esse é o mínimo que eu preciso, que ele esteja sincronizado, porque eu anoto no mesmo lugar. No computador do trabalho eu anoto num outro lugar específico. E se eu lembro no meu pessoal, eu me mando um e-mail para o trabalho para eu não esquecer. E eu faço isso sempre. Se eu estiver deitado na cama e lembrar de algo, eu paro e anoto. Se for pessoal, né? O trabalho eu tento evitar, só se for alguma coisa que vai pegar fogo, porque aí é urgente, mas se não, eu tento não trabalhar. Um outro ponto que funciona muito para mim é adicionar eventos no calendário. Por exemplo, o podcast está no calendário. Com a minha namorada, a gente marcou de almoçar no domingo. Eu vou e crio um evento no meu calendário. Eu comecei a convidar ela já para esses eventos, que aí fica mais fácil, que ela já lembra também. Porque eu vou esquecer. Se eu estiver falando com a Cíntia e a Cíntia falar, o que você vai fazer no domingo? Eu falar, não tem nada no meu calendário. É isso, Cíntia, estou disponível, vou marcar com você para almoçar. Eu, putz, esqueci que eu tinha marcado com alguém para almoçar. Eu geralmente não convido as pessoas, né? Eu só me adiciono. Porque a pessoa acha que é meio maluco de você receber um convite pra você almoçar. Porque, como assim, trabalho? Não, não é trabalho, mas é assim que o meu cérebro funciona. E no começo eu me sentia mal de fazer isso. Porque eu achava que era assim que eu funcionava no trabalho. Por que eu vou fazer isso na minha vida pessoal? Porque é maravilhoso você ter coisas adicionadas no seu calendário, assim. Não o dia todo, né? Mas isso é maravilhoso. Eu acho que o mais importante é como você descobre pessoas que são organizadas e produtivas e você começa a fazer pergunta para ela, leva para ela. Quem é organizado e produtivo adora dar dica para os outros. Como eu estou fazendo aqui agora, eu só aceitei gravar esse episódio para dar dica para os outros. E se você é uma pessoa que está desorganizada, me manda uma mensagem no Instagram para a gente conversar, porque eu quero falar sobre o seu Gmail que está bagunçado, que não tem label ainda, por isso que está bagunçado e etc. Porque a gente precisa de ajuda e esse é um ponto. A gente precisa parar, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, se a gente está fazendo de uma forma certa ou se pode ser de uma forma que você tem mais tempo para você. E você precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda das pessoas para ser organizado. É importante que a gente peça ajuda. Eu preciso de ajuda e eu me considero organizado, porque às vezes a gente fica perdido. É muita coisa, a gente é bombardeado por muita coisa na vida. E é isso, terminei agora. Eu acho não, né? Vou falar dos meus processos. Comigo, as metodologias também, elas foram mudando, eu fui testando outras coisas e tal. O caderno é uma coisa que eu gosto muito e que eu sempre usei caderno, mas com método eu uso há uns 5, 6 anos e tal. Mas eu sou muito visual.
Então, eu já usei, eu tinha lousa de post-it, principalmente quando eu fazia muitos projetos simultâneos, eu acho que colocar tudo num lugar só, e assim, eu não sei se você tem isso também, eu entendo a sua amiga que tem o quadro branco, porque pra mim, olhar alguma coisa estando de pé é diferente de olhar alguma coisa na mesa. Não sei te explicar por quê. Eu sinto que eu não consigo. Quando, tipo, sei lá, o caderno tá assim na mesa, sabe? É uma coisa. Agora, quando você põe ele assim, no caso a lousa, sei lá, pra mim eu acho melhor. Então eu já tive lousa, já tive post-it, enfim. Hoje em dia, eu não preciso mais, porque eu não faço 1000 projetos ao mesmo tempo. Antes era assim, no mínimo 5 projetos acontecendo. Hoje não, hoje eu tenho a clínica, que já tem eu já tenho a minha rotina assim, organizada do mês, tal dia, eu faço não sei o quê, da parte burocrática, né? Nota fiscal, contabilidade, essas coisas todas. Então, isso já tá ok, já acontece. E quando eu tenho alguns projetos acontecendo, aí eu já tenho outras ferramentas e tal. Mas eu entendi que eu sou visual, eu tenho que sentar, fazer uma lista, depois da lista organizar aquilo num calendário, eu faço pelo Excel ou por alguma outra ferramenta, o calendário do projeto, eu tô dizendo, né? Eu adoro o meu calendário do Google, eu coloco tudo que eu tenho que fazer eu coloco lá, porque eu sou visual, pra mim é muito importante, assim, ficar com as coisas na cabeça, me deixa ansiosa, o chá eu tenho que sentar, anotar tudo, organizar e tal. Já li muita coisa sobre produtividade, instalação de hábitos e tal, mas eu sempre acho que a gente vai ajustar pra gente aquilo. Você vai ler o livro que o Bruno tá te indicando. É uma lógica de organização, né? Que talvez para você que leu vai fazer 100% de sentido e provavelmente não. Provavelmente vai fazer 80, 75, né? E aí você usa aquilo da maneira que cabe na sua rotina, que se ajusta para você, enfim, né? Assim, a minha ideia com esse episódio era só deixar reforçado, muito reforçado, que o importante é começar com o que você tem, né? Assim, com o caderno que você tem, todo mundo, o Gmail é gratuito, você tem acesso ao Gmail. Mas nunca usei o Gmail. Tá, mas você usa um e-mail aí que, sei lá, Deus qual, porque uma pessoa que nessa altura da história da humanidade não tem um Gmail, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas enfim, né? Com certeza o seu bagulho aí de e-mail, que eu não sei nem como chama mais, porque pra mim é só o Gmail, quer dizer, deve ter, sim, o esquema de etiqueta, de organização, de não sei o quê. Sei lá, usa a ferramenta que você já tem. Adapta ao que você já tem, testa. Se funcionar, talvez você vai olhar para o seu e-mail e vai falar, putz, tem pouco recurso, realmente é melhor eu mudar, ir para outro e tal, não sei o quê. Porque o Gmail tem muito recurso, né? Isso que é o legal dele. Procurar também conhecer todas as possibilidades das ferramentas que você já usa. Talvez o Gmail tenha sei lá, uma ferramenta, alguma coisa, e você tá querendo um aplicativo para isso, sabe? E você já tem isso no seu e-mail, você poderia usar da melhor forma. O que mais tem de aplicativo é aquele to-do, né? Coisas. O Outlook é um outro e-mail, assim, o Hotmail, lembra lá atrás, MSN, Hotmail, Yahoo. no Outlook. O Yahoo, não sei se tem tasks, né? Que eles falam, tarefas, mas o Google tem um aplicativo de tarefas. O Outlook também tem. E eu acho que um ponto importante disso, de pensar, é assim, dá trabalho aprender a ser organizado. E a gente vai ter preguiça de pensar, mas eu tenho que aprender a usar o Gmail, tenho que aprender a usar... Não, você não precisa. Você pode usar outras coisas. Você pode usar um bloco de notas no seu celular ou no computador. Se ele for compartilhado, é melhor ainda. Que é fácil de você fazer nos dois lugares. Mas eu acho que o mais importante quando a gente tiver essa preguiça de pensar que dá trabalho quando você começa a reorganizar suas tarefas e automatizar algumas delas, por exemplo, quando chega o e-mail, você tem mais tempo. E aí você começa a ver que o que você demorava antes 9 horas num dia de trabalho, agora você faz em 7. E aí você não deveria estar trabalhando 9, né? Você deveria estar trabalhando menos. Aí você já vê que agora você está trabalhando a quantidade que você tem que trabalhar. E aí quando você continua mesmo, que você começa...
Eu acho que eu não tenho ninguém que eu falo que não gosta de produtividade quando começa a aplicar produtividade, porque aí você sobra mais tempo livre. E aí você começa a entender que o que você fazia em 9, agora você faz em 6, em 5 horas. E ainda te sobra 3 horas para você começar a estudar, para você começar a fazer outras coisas. E se você pensar em carreira, em começar a fazer coisas que o seu chefe faz, que aí você quer ser promovido e ele vai ser promovido e etc. Mas se você pensar na sua vida, você sobra mais tempo para você fazer o que você quiser. Talvez ficar no Instagram se sentindo deprimido depois porque você está vendo outras produtividades, sendo que você já é super produtivo. Que eu já me considero super produtivo e eu vejo o Instagram... Cabeça de dopamina. Isso. Eu me considero super produtivo. O Instagram me afeta às vezes sobre isso, de produtividade, da estética, né? Voltando lá para o começo do episódio. E é muito bom quando você começa a ter esse tempo livre, porque a gente... Não é saudável e não é real a gente falar que está o tempo todo ocupado. O que acontece é a gente divide esse tempo que a gente poderia fazer em menos horas em mais horas e nem percebe, porque a gente está tão acostumado a fazer dessa maneira, tão acostumado a estar ocupado. O estar ocupado é sinônimo de produtividade e não é. Não é. Estar ocupado é ruim, você vai ter um burnout, você vai ter um problema, é muita coisa acontecendo e peça ajuda. Eu sigo um professor de meditação, que inclusive é aí de Porto Alegre, que é professor da PUC e tal, que é o Thiago Taton. E sigam, gente, Thiago maravilhoso. Taton com 2 T's. E aí ele fez um story, assim, falando sobre essa coisa da estética da meditação. E a casa dele tava bagunçada, sabe? Tipo, ele tem uma filha, assim, meio, acho, quase adolescente, assim. Aí ele tava falando, gente... É assim que eu medito, com a mesa pra tirar do café, que eu não tirei ainda, a mesa cheia de coisa do café, sofá cheio de livro, das coisas que, sei lá, acho que a filha tava estudando. E aí tava falando muito sobre essa realidade das coisas, sabe? Isso é a realidade. Tipo, meu horário de meditar, sei lá, é 9 da manhã. A casa tá uma zona, eu não vou pra a casa inteira pra sentar, pra meditar e... Não, eu vou meditar porque enfim, né, o compromisso lá que ele tem com ele e tal. Então, nesse episódio eu não quero dar dica de livro ou coisas assim, porque eu acho que a dica mesmo desse episódio é que você comece coisas, que você já comece com o que você tem, né? Que você não ache que você vai ter que ler alguma coisa para começar, né? Vai estar, nossa, não tô preparado. Nossa, eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que ler, eu tenho que ver o vídeo, Você já tem acesso a um monte de coisa, com certeza você já passou aí por um monte de dicas de produtividade, de não sei o quê. Não caia nessa ideia de que você não tá pronto. Você, com certeza, já tá pronto para começar de alguma maneira. Nem que seja terminar esse episódio, sentar e fazer uma lista do que você tem pendente aí na semana para fazer e tal, né? Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Eu lembrei o nome do outro episódio, Cíntia. Chama A Ilusão do Preparo. Ah, isso! Exatamente. Era isso. E faz exatamente quase 1 ano que a gente Sério? publicou esse outro episódio. Exatamente. Então, é isso. A celebração de aniversário é uma continuação dele. Ai, meu Deus. E até quando eu dei essa dica do livro, já esqueci o nome do livro. Mas, enfim, eu acho que esse é o principal, né? Da gente sempre lembrar que a gente aprende... Lembrar disso, né? Que na escola a gente aprende para decorar e fazer exatamente como tá no livro, né? Exatamente como o professor te ensinou. Mas, na verdade, é você aprender como aquela pessoa faz, como aquela pessoa escreve num livro e abrir a sua mente para uma possibilidade nova que você não tinha pensado ainda. E aí, como você adapta aquela possibilidade nova para coisas que já funcionam na sua vida, né? Porque se você for seguir exatamente o que o livro te diz, não vai funcionar, né? Porque você não é aquela pessoa, você é você. E você tem que seguir o que funciona para você. E é bom experimentar um pouquinho, porque quando a gente experimenta um pouquinho, a gente vai vendo se funciona ou não pra gente algumas daquelas coisas. Mas nunca vai funcionar tudo, né? E isso é uma ilusão que a gente tem também que vem das redes sociais, da gente achar a meditação, eu acho que é o melhor, né? De que a sua casa tem que estar organizada para você meditar. O que você precisa para você meditar é você parar, colocar o seu celular em não disturbe e ficar quieto. É isso que você precisa. Você pode estar no aeroporto, você pode estar numa rodoviária, você só precisa parar e meditar ali, você não precisa de um ambiente. E como a gente tem essa ilusão de que você precisa de um preparo, até quando eu penso em meditação, eu acho que tem que ter um incenso. A minha rinite ataca com incenso, por exemplo. Eu não poderia meditar nunca. Talvez por isso que eu não esteja meditando ultimamente, porque eu não tenho colocado incenso, Cíntia, é isso. É isso que tá te atrapalhando.
É louco, né? Porque, ó, na verdade, quando a gente tem que meditar, o que a gente realmente tem que fazer é parar, né? Aí o que você faz? Você não para. Você vai acender o incenso, arrumar a casa, não sei o quê, abrir a janela, o solzinho, o blá blá blá, o não sei o quê. Meditar é parar, você só tem que parar. Parar um pouco, silenciar, né? Enfim. Então é isso. Enfim, eu não vou ter dicas hoje, mas se você quiser dar dicas, você pode. Aqui eu estou no processo de não dicas hoje, porque a dica vai fazer o que tá mais fácil, que tá mais perto de você. Acabamos? É isso? Mais um episódio gostoso? Gente, adorei. A caneca com a marca de batom do Instagram. Adorei, beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.